Olá, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o Thiago Jesus, professor de matemática. E você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita e inscreva-se aqui no canal, encosta o teu dedo lá no like e deixa aí ativado o teu sininho, tá? Para você receber aqui notificações do trabalho que a gente vem desempenhando aqui, que é de qualidade e tem muita coisa boa para você, concurseiro e pré-vestibulando. Tranquilo? Bem, meu tema aqui hoje com vocês é... Meu tema hoje, né? Hoje pode ser qualquer dia para você. Meu tema aqui nessa aula para vocês é radiciação. Tá? Radiciação a nível de primeiro ano. Radiciação não é um assunto novo no primeiro ano. É um relembrando, né? É um relembrando aí, como o nosso amigo Rafa Jesus fala. Relembrando. Então, meu irmão, uma releitura daquilo que você já vem estudando aí desde o quinto ano, né? Nem sexto. Né? Já no sexto ano, vamos colocar assim mesmo, que você pega, começa a pegar mais o jeito da coisa, mas atualmente já vem trabalhando ali, talvez não, já desde o quinto ano. Tranquilo, aí você se estende, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, direto. No nono ano você tem a racionalização, e ó, você tem a equação do segundo grau, por exemplo. Então é um assunto que é relembrando, beleza? Não tem nada de novo aqui. Então relembrando alguns conceitos, algumas propriedades operatórias nesse campo de radiciação, beleza? A nível de primeiro ano. Meu primeiro ano aí no 1º de maio, ó. Beijão pra vocês, acompanha aqui conosco, o dedo lá no like fortíssimo, tá? Você que não é do meu primeiro ano, maravilha, vem junto comigo, vem junto com a gente. É pré-vestibulando, é amante da matemática, é concurseiro, todo mundo junto, ó. Vambora. Seguinte, deixa eu tirar essa cadeira aqui da frente, né? Seja o quê? Raiz cúbica de 125. Tá vendo? Raiz cúbica de 125 é 5. Beleza. Lá, pessoal no sexto ano, sétimo e tal, a gente já tem que... Por que que é? Por que que é? Né? Ou melhor, nem por quê. Como que fazer? Porque o porquê é isso aqui, ó. A raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Pois 5 ao cubo é 125. Aí quando você está lá atrás aprendendo isso, vem a pergunta à tua mente. Como que eu faço isso? Aí muitas vezes você não pergunta para o professor. Está errado, você tem que perguntar. Professor, como é que eu faço isso? Aí ele vai te falar. Você tem que fatorar o 125. Beleza? Aí vamos fatorar, dá por 3. 25 por 3, perdão, por 5. 25 por 5. 5 por 5, 1. Consequência, 5 ao cubo é 125. Logo, a raiz cúbica de índice 3 tem que ser 5, porque 5 como base elevado à terceira potência dá 125. Ufa! Professor, já entendi. Vamos embora. Próximo passo. Eu tenho aqui um outro exemplo. Raiz quinta de 32. Bom, se você fatora o 32, você vai encontrar 2 à quinta. 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Então, por isso, a raiz quinta de 32 tem que ser 2. Um outro exemplo. A raiz sexta de 729. Fatora de 729. 7 mais 2 é 9. 9 mais 9 é 18. Professor, o que o senhor fez? Falou muito rápido. Eu somei os algarismos do número 729, que são 7 centenas, 2 dezenas e 9 unidades simples. Aí você soma os algarismos, dá um número divisível por 3, critério de divisibilidade por 3. Aprende lá no sexto ano. Ih, professor, esqueci, lembrei agora. Lembrou? Clareou? Então, ó, costa aí o dedo no like. Se eu fiz você lembrar alguma coisa, amigo, ó, assim, ó, like direto e compartilha. Tem que fortalecer aqui o canal, fortalecer o nosso trabalho, beleza? E da galera toda lá do 1º de maio. Badu, Lisboa e companhia, e tantos outros, Paulinho, beleza? Então vem comigo, ó. Então a raiz sexta de 729, ufa, é 3, porque 3 elevado à sexta potência é 729. Se você fatorar o 729, você encontra o 3 à sexta. É isso. Ah, professor, isso? É isso, tem que ser isso. Propriedades operatórias. Vamos lá para algumas propriedades operatórias, né? Seja A e B pertencente aos reais positivos, tá? A e B pertencem aos reais positivos. E N tem que ser igual ou maior que 2. Quem é o N ali? O N, professor, bugou nada. Quem é o N ali? O N é o índice. O índice, aqui ó. Aqui está o N, tá vendo? Esse é o N, ó. É o N. Ó, professor, é o N, isso é o N, olha lá. N. Quem é o N mesmo? É o índice.
O N é o índice. Nesse caso aqui, o 64 é o radicando. Nesse caso aqui, 2 é o índice, 64 é o radicando. A gente está lembrando, hein? Relembrando. Igual o Rafa Jesus aí, o professor. Relembrando. Relembrando, cara. E qual a potência aí? É 8. Ou potência. E qual a raiz aí, quadrada? É 8. Porque 8 ao quadrado, 8. A base 8 com expoente 2 elevado ao expoente 2, segunda potência, quadrado, é igual a 64. Ah, professor, relembrei. Isso aí, relembrou. Relembrou? Dedo no like. Iluminou minha mente? Dedo no like. Fez sentido? Dedo no like. Vamos embora, voltando aqui. Então é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a raiz de um produto. A gente está desenvolvendo propriedades operatórias, tá? O índice da raiz tem que ser 2 ou maior que 2. Beleza? Então, voltando aqui. 64 dentro da raiz quadrada, que multiplica 2 dentro de uma raiz quadrada, nos permite, podemos fazer o seguinte, fazer uma raiz só, tá vendo? E multiplicar o 2 pelo 64. Por quê? Porque o índice é o mesmo. Qual o índice? 2. Se o índice for o mesmo, a gente abriga o 64 multiplicando 2 dentro da raiz com o índice 2. 64 vezes 2, 128. Aí a raiz de 128 não é uma raiz exata. Você já está vendo o resultado aqui. A interrogação é isso aqui. Tá, mas como é que a gente chega naquele resultado? Cara, é fatorando 128. Não tem mandinga, não tem magia, não tem mágica. Você tem que fatorar o 128. Então vamos embora, vem comigo. 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Ufa! Preste atenção. Tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Vai sair multiplicando essa coluna aqui cheia de 2. Aí vai chegar em qual valor? No 128. Aí de repente ele para e se pergunta: o que eu fiz? Cara, você não está tirando o MMC não. Você não está extraindo o mínimo múltiplo comum. Ó, raciocínio. A decoreba, põe de lado, joga no lixo a decoreba. A decoreba não serve para nada. O que serve é o raciocínio, o entendimento, a razão. Então vem comigo. Ó, agrupando de 2 em 2. Por que eu estou agrupando de 2 em 2? Porque o índice é 2. Ah, então se o índice for 3, eu vou agrupar de 3 em 3? É vero. Se o índice for 4, vou agrupar de 4 em 4? Isso aí. Exemplo, raiz quarta de 625. 625 é o radicando, 4 é o índice. Quem vai ser a raiz quarta do 625? Fatora 625, você encontra 5 elevado à quarta. Então 5 é a raiz quarta de 625. Ah, entendi. Então vamos embora. Então é o seguinte, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 elevado a 1. Temos que raiz de 128 é a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Aí eu vou desagregar ali. Poderia já fazer direto e tem gente que, uma galera aí vai entender o que é fazer. Mas eu vou fazer passo a passo aí porque tem uma galera que ia bugar. Tipo assim, ó, aí ia pular essa parte aqui, ia direto pra cá e fica assim. Que isso, professor? Doideira? Raiz de 128 ou raiz quadrada de 128 é igual a 8 raiz de 2? Ih, não entendi. Então, vou fazer aqui passo a passo para você entender de uma vez por todas esse negócio. Vem comigo. Desagreguei aqui, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ó, olha o que acontece. Ó, olha só. Corta, você está simplificando o índice com o expoente lá de dentro. Índice com o expoente lá de dentro. Observe que aqui eu não tenho como simplificar, porque o índice é 2 e o expoente aqui do 2 que está dentro da raiz quadrada é 1. Então aquele 2 ali que está dentro da raiz, ele não pode se libertar. Né? Como diz aí o nosso amigo, professor, mestre Gustavo Reis. Né? Rafa Jesus tá lembrando. Gustavo Reis é, nesse caso aqui, ó, Espartaco. Abraço lá para ele. Para eles, né? Para a galera toda. Paulo do Equaciona, são aí meus mentores. O 2 está preso ali na raiz quadrada, ele não consegue se libertar. E esses dois aqui, ó, esses dois aí não, no plural,
eles vão conseguir se libertar. Aí eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, que é 8, vezes aquele 2 lá. Consequência, raiz quadrada de 128, ufa, é 8 raiz de 2. Ou 8 que multiplica a raiz do 2. Por isso que eu coloquei esse pontinho aqui. Tranquilo? Como coloca lá o nosso amigo Ferreto, outro mestre aí da matemática. Beleza? Então, senhores, fomos até aqui, né? Se não foi, dá esse pause aí, volta lá um pouco, dá a fita e ouve tudo de novo. E me pergunta lá no Classroom, né? Me pergunta no WhatsApp, me encha lá o saco, me pergunte. Show de bola? E eu que não sou do primeiro ano, deixa aí o teu comentário. Inscreva-se aí no canal. Dá essa força aí, dá essa moral, beleza? Então vamos lá, continuando, para encerrar esse vídeo, porque essa aqui é a primeira parte sobre esse assunto de radiciação, relembrando aí com uma releitura com o primeiro ano. Entretanto, a gente tem uma segunda parte aí que vai falar sobre simplificação entre expoente e radicando, que a gente já trabalhou aqui inclusive, tá vendo? E também vai falar de racionalização e encerramos aí a parte teórica. Então isso aqui não é uma correção de exercícios, isso aqui é uma aula teórica, beleza? E existe também correção de exercícios, resoluções de questões aí, EPICAR, ITA, etc., UERJ, enfim, federais, Ceará, Unifor, etc., etc. FATEC, lá em Minas Gerais, várias questões aí, tanto na parte de geometria quanto de álgebra, que eu venho trazendo aí para vocês. Então procura aí no meu canal tais questões, concurseiros e pré-vestibulandos, público em geral. Beleza? Então, meus amores, vem comigo o seguinte. Raiz de uma divisão. Aqui é a raiz de um produto. Ali é a raiz de uma divisão. Um exemplo ali, melhor, 2 exemplos ali. A gente tem dentro de uma raiz, uma fração, que é 3/16. Ou seja, 3 sobre 16, que é 3 dividido por 16. É uma fração própria. Lembra lá do sexto ano? Eu não lembro nada do sexto ano. Lembra sim? Vamos lá, relembra aí. Aí eu posso desagregar ele também. Ó. Eu coloquei raiz de 3 sobre raiz de 16. Malandramente, a raiz de 16 é exata. Então no denominador a gente tem o 4. Lá em cima a gente fica com raiz de 3, que é inexata. E ele fica preso dentro da raiz. Se eu tivesse a raiz de 3 embaixo, por exemplo, no denominador, eu teria que racionalizar, que é um tópico que a gente vai entrar na segunda parte dessa aula, que é um outro vídeo. Então, continuando aqui. Raiz cúbica de 54 sobre raiz cúbica de 2. A regra nos permite o seguinte. Ali a gente não desagregou. Ali a gente vai agregar agora. Aí a gente faz uma raiz só, grandona, tá vendo? Raiz grandona, cúbica. A gente faz uma raiz grandona ali com índice 3. Ou seja, uma raiz cúbica. E divide o 54 pelo 2. Está ali 54 por 2. Uma fração imprópria. Opa, então eu tenho que 54 dividido por 2 é 27. Porque 2 vezes 7 é 14, vai 1, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5, formou 57. Formou 54. Beleza? E eu tenho então ali a raiz cúbica do 27. E a raiz cúbica do 27, ela é uma raiz exata. 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27, que é o 9, que é 3 ao quadrado, vezes 3, que dá 27. Opa, então 3 ao cubo só pode ser 27. Consequência, raiz cúbica do 27 tem que ser o 3. Ah, professor, tá molezinho. Isso aí, tá molezinho? Curtiu? Dá um dedo no like. Raiz da raiz, para a gente encerrar esse tópico da primeira parte. Raiz da raiz é o seguinte, tem um exemplo ali bem simples, bem tranquilo. Tem gente que olha aquilo ali, ó, e fica assim desesperado. Não se desespere. Veja que é simples. Olha lá, eu tenho uma raiz quarta de 5 dentro de uma raiz cúbica. Tá vendo ali, os índices, eles são distintos ali. E eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Por isso que chama aqui, ó, esse caso. Essa propriedade aqui operatória. Raiz da raiz. Então eu tenho lá, raiz cúbica de raiz quarta de 5. Caramba, que doideira. Isso aí mesmo. Raiz cúbica, ó, raiz cúbica de raiz quarta de 5. Que doideira. Doideira nada. Bom, tá vendo o 5 lá? Olha o 5 aqui, ó. Aí eu faço uma raiz só. Uma raiz só. Mantenho ali o número que tá. E o 3 e o 4, que são índices. O que acontece com eles? A gente
multiplica, show de bola. 3 que multiplica 4 só pode ser 12, raiz 12 de, raiz 12ª de 5. É aquilo ali. Professor, eu tenho que encontrar ali a raiz com índice 12 de 5? Não, eu só estou te mostrando a propriedade ali. Tranquilo? Essa é a nossa intenção ali. Então, amores, é o seguinte. Vou encerrar aqui a primeira parte, a gente vai ter uma segunda parte para encerrar com simplificação entre o expoente e o índice, né, do radicando. E também, para fechar aí com chave de ouro, essa parte de releitura, de relembrando de radiciação para o primeiro ano, a nível de primeiro ano, nós encerramos com racionalização de radicais. Beleza? Então um forte abraço aí para vocês, até a próxima, inscreva-se, sininho, etc. Fui!